Porque tem uma outra corretora X aí que ela mesma, a corretora, está fazendo. Essa história de pagar o KEPF a uma empresa, a gente buscou uma empresa especializada, era exclusivamente para a proteção de cada um de vocês. E eu falei isso, inclusive, lá no treinamento do KEPF. Por quê? É muito mais seguro que o seu cliente abra o KEPF com uma empresa de contabilidade, porque se depois ele tiver algum tipo de problema, o cliente vai procurar a empresa que abriu o KEPF dele, vai tratar com o contador que ele tratou, e o contador está habilitado, por exemplo, a dar as informações necessárias. O medo da Inovare, e às vezes a gente peca pelo excesso, né, eu não tenho dúvida disso, era que o corretor, a Inovare, resolvesse abrir KEPF para todo mundo, como inclusive eu já descobri que tem corretora aí que está abrindo MEI para cliente, e o cliente nem sabe que está sendo aberto o MEI, o cara fecha, manda tudo, depois o cliente descobre que o plano dele é empresarial. Recentemente, a gente teve um caso aqui e terminou a gente identificando que era isso. A gente não quer esse tipo de conduta, então, por isso que a gente sugeriu, chamamos uma contabilidade, tratamos, pedimos a eles, inclusive, que participassem daquele evento, porque o objetivo era que a gente tivesse muito mais seguro para o cliente, trouxesse muito mais segurança para ele, de que ele estava abrindo um KEPF com uma empresa que era especializada em fazer isso. E que qualquer problema que ele tivesse depois, ele não vai lá no telefone de Valneide, poxa, foi você, Verusca, pô, foi você quem fez, agora eu estou com um problema com o fisco, estou com um problema com a receita. Por isso que a gente criou esse modelo e buscamos uma contabilidade no sentido deles fazerem um valor menor para o corretor da Inovare. Mas ninguém é obrigado a pagar, né? Se quiser fazer, fique à vontade, pode fazer o KEPF do seu cliente, mas eu acho que é uma furada, porque o dia que tiver algum problema, você vai responder ao seu cliente e não a uma empresa especializada. Então, dito isso, eu digo que o KEPF está aí, né, é uma alternativa fantástica de fazer negócio, né, para o consumidor. Já tenho visto um monte de corretores que o cliente ligou dizendo: eu quero fazer um coletivo por adesão para mim e para meu filho, porque eu não tenho CNPJ, o corretor ofertou, o cara disse: pô, para mim é fantástico, eu não tenho nem interesse em emitir nota por esse KEPF, para mim está ótimo, enfim, e deu muito certo. Algumas pessoas aí têm desfrutado dessa possibilidade, e a CNU, graças a Deus, nos possibilitou aí o fechamento de contratos nessa modalidade. Tati, deixa eu só liberar aqui o compartilhamento. Mais uma vez, quero agradecer a você, sua atenção, seu carinho, cuidado com a gente, e a bola agora é sua aí. Então, gente, boa tarde novamente. É muito bom estar com vocês. Retornei de licença médica essa semana, mas já estou melhor, graças a Deus. E estamos aí retomando aí os trabalhos. A gente teve muitas mudanças, né, recentes, né? A mais impactante delas, com certeza, foi o reajuste de tabela, mas nós sabemos que isso faz parte, né? Nós temos que nos adaptar aí às movimentações, e a operadora ela sempre está trabalhando para estar com produtos, enfim, atrativos, produtos com sustentabilidade, né? Então, o reajuste ele vem, né, trazendo essa reflexão para nós, né? Então, a gente tem que, enquanto consultores, ter isso em mente, né, para manter uma rede credenciada de qualidade, para manter um atendimento de excelência que, graças a Deus, a Unimed Nacional vem aí em todos esses anos fornecendo. A gente precisa ter um preço que realmente comporte aí toda a nossa estrutura, tá certo? Então, vou colocar aqui a apresentação. Eu conversei com o Márcio e com a Elma, da gente ser objetivo e falar do que mudou, né? Porque as questões de rede, a gente já está habituado, né? Característica de cada plano. Então, eu vou focar aqui com vocês a parte de regras comerciais e principalmente as que mudaram, tá? E aí a gente, no desenrolar aí do treinamento, a gente vai conversando, mais um bate-papo. Eu estou querendo fugir de treinamento maçante. Meus treinamentos têm que ser bate-papo, coisa boa, vamos aprender, descontrair, e não tem que ser aquelas apresentações chatas, não. Tá certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Estão conseguindo visualizar? Perfeitamente, Tati. Só falta dividir a tela em uma única. Perfeito. Então, estamos sim. Perfeito. Ótimo. Beleza.
Então, eu sempre começo com aquela regra universal, né, gente? Do sistema Unimed. A gente fala o tempo todo, mas é uma coisa que gera dúvida e é normal, né? Porque a gente trabalha com muita informação e vocês ainda trabalham com várias bandeiras de operadoras e seguradoras, então a gente precisa sempre estar reforçando, tá? Então, só para frisar, a nossa regra comercial principal. Como eu posso saber se eu posso vender Unimed Nacional para o meu cliente? O que eu preciso verificar no primeiro momento? O CNPJ. A localidade desse CNPJ tem que estar dentro da área de comercialização da Unimed Nacional. Reparem, estou falando Unimed Nacional, né? A Central Nacional Unimed, ela está passando por uma transição de marca. Ela está saindo de CNU, Central Nacional Unimed, para Unimed Nacional. Então, estou fazendo um exercício, gente, de falar Unimed Nacional o tempo todo, porque de vez em outra sai CNU, que é normal, porque eu fiquei tantos anos falando CNU, né? E vocês também. Então, vamos fazer o exercício agora, falando sempre Unimed Nacional, para a gente já ir se habituando. Então, eu tenho área de comercialização aqui no estado da Bahia, 3 tabelas de venda, em Salvador, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. Então, vou ter 3 áreas de comercialização, cada tabela eu tenho um grupo de municípios, então eu vou checar se o CNPJ tem um município que se enquadra, né, nessa área de comercialização dessas 3 tabelas aí que eu falei. Estando lá, eu posso seguir com a venda, independente da localidade das vidas. Como eu disse, a regra central para que eu identifique se a venda pode ser feita, né, através da Unimed Nacional, é a localidade do CNPJ. Então, eu verifico se está dentro da área de comercialização. Está. Ah, mas eu tenho vidas em outros estados, é uma empresa que tem filiais, não tem problema. Estando na área de comercialização, o CNPJ, eu só vou aí aplicar o plano nacional para as pessoas que estão em outros estados, se for esse o caso, ou se estiverem todas em Salvador e na área de comercialização das tabelas daqui, eu vou só aplicar o regional, caso a empresa queira o plano regional, né? Só frisando, a gente tem 3 planos regionais em cada. Eu tenho o clássico de Salvador, o clássico de Feira e Sagem e o clássico de Itabuna e Ilhéus. E cada um atende em seu respectivo grupo de municípios da área de comercialização, por isso que é importantíssimo, no caso da venda do plano regional, o seu cliente residir na área de comercialização para que ele tenha atendimento. Tá? Então, essa é a nossa regra, é o coração do nosso processo, né, que eu chamo, e aí para vocês se atentarem. O que acontece, muitas vezes, é o seguinte: as vidas estão, por exemplo, aqui em Salvador, mas o CNPJ está lá em Curitiba, por exemplo. Aí, nesse caso, a gente pode fazer uma análise de exceção com o envio de algumas documentações necessárias, que aí o time do Márcio tem essas documentações, esse checklist, eles mandam para vocês, e aí a gente faz uma análise de exceção, uma vez que as vidas residem aqui na área de comercialização da Unimed Nacional, ok? Então, sobre regra de comercialização principal é isso. Eu vou para frente aqui. Nós, desde abril, tivemos algumas mudanças de regras comerciais, né? Eu posso dizer que uma das mais importantes é a aceitação, né, da comercialização até 69 anos, 69, né, com aproveitamento de carências. Pessoal, olha que coisa boa, né? Então, isso já está acontecendo, né, desde, na verdade, da vigência 1/5, mas o pessoal está perguntando muito ainda isso, né, porque a gente praticava uma regra até 64 anos, e desde 1/5 a gente está trabalhando com 69 anos. Tem dúvidas acima dessa idade, a gente pode aceitar até 30% da massa inicial nessa condição, acima de 69 anos. Só dando um exemplo, o meu ponto de partida são 4 vidas, então tem que ter no mínimo 4 vidas para aceitar uma pessoa acima de 69 anos. Ah, mas essa pessoa, ela tem 78 anos e está na 1000, por exemplo, e ela quer vir para a Unimed Nacional. Ela tem que estar ciente que ela vai cumprir carências normais. A gente vai aplicar a redução de carência para as pessoas até 69 anos, e a pessoa acima disso, ela pode vir para a Unimed Nacional? Pode, mas com carências contratuais, tá? Então, esse ponto de atenção para vocês, beleza? Frisando também que a gente tem aceitação de
netos, irmãos e sobrinhos também no PME, até 39 anos, além de filhos e cônjuges, né? Mas também o pessoal pergunta bastante essa extensão de dependentes que a gente fez. Então, um ponto de atenção para vocês, né? Netos, irmãos e sobrinhos são aceitos somente na adesão inicial com a gente, ou seja, em movimentação não tem aceitação, tá? E esses dependentes seguem a mesma regra dos filhos, que é até 39 anos, né? Eu posso fechar o contrato, né, no caso para filhos, enteados, sobrinhos, irmãos e netos, até 39 anos, sendo que com 40 anos eles são excluídos automaticamente, né? Então, isso é um outro ponto de atenção, por quê? A gente não manda um comunicado para o cliente informando que ele vai ser excluído. Isso é uma condição contratual que a gente tem, né? Então, uma vez que a proposta foi assinada, subentende que o cliente leu o contrato, né, e concordou com todas as cláusulas. Então, isso é feito de forma automática. Então, cuidado quando a gente está fechando uma venda para aquela pessoa que já tem lá seus 37, 38 anos, que está próximo, né, de completar 40, para que, enfim, a empresa possa se articular, mudar a condição de dependente para titular, pode acontecer também, se ela for sócio ou funcionário da empresa, no decorrer do caminho do contrato, mudanças podem acontecer e a empresa pode se preparar para isso, tá? Então, fica essa dica aí para vocês, para evitar aí transtornos, tá certo? Essa regra já, ela não é nem, essa questão da exceção de dependentes não é uma coisa tão nova, né, mas eu sempre estou falando porque o pessoal me pergunta muito, né, ai, Tati, a CNU aceita agregado? Não aceitamos agregados, pai, mãe, sogro, né, a única exceção de dependentes que nós temos é, de fato, além de filhos, né, no caso aí, netos, irmãos e sobrinhos, beleza? A questão também do prestador de serviço, outra pergunta que eu recebo bastante, né? A CNU, olha, a CNU já saiu aqui, ó. A Unimed Nacional aceita prestador de serviço? Então, prestador de serviço pessoa física não tem elegibilidade. Nós temos elegibilidade contratual para PJ. Então, para prestador de serviço PJ, a gente pode aceitar, mas para contratos a partir de 30 vidas. Com menos de 30 vidas, não há esse tipo de análise. Ok? Vamos seguindo aqui. Outra pergunta que eu recebo bastante, né? Tendo em vista que nós temos 5 planos, né, no nosso portfólio. Ah, eu posso mesclar os produtos em um único contrato? Isso tem alguma questão ligada à categoria funcional, à CBO? Como que a CNU, olha, a CNU de novo, como que a Unimed Nacional trabalha com essa regra, né? Da Unimed Nacional é muito livre, não fica condicionado ao cargo, a uma categoria funcional, ao CBO. Pode ocorrer a mescla de planos entre titulares livremente, independente de questões hierárquicas, tá? Então, isso também é legal, porque é um gancho de vendas para a gente, né? Eu sei que na concorrência tem regras diferentes, então, vocês podem explorar isso a favor de vocês, tá? Então, às vezes, os sócios querem ficar com o plano regional e dar um nacional para os funcionários, enfim, pode acontecer. Então, essa questão de mesclagem de planos é livre. E não só a questão de planos, de abrangência, enfim, acomodação. Isso também pode ser aplicado para coparticipação. Uma parte da empresa quer um plano sem coparticipação, outra parte quer com coparte. Então, a empresa pode mesclar também isso, né, para reduzir custo, enfim. Então, a gente também tem que usar isso a nosso favor nesse momento que as empresas estão no movimento de redução de custo e de, enfim, movimentos para que seja mantido o benefício na empresa. Então, a gente tem que trazer também essas soluções interessantes e, assim, às vezes, trazer uma luz para a empresa. Olha, eu não tinha pensado nisso, se eu mesclar o plano com a participação, colocar alguns funcionários com a parte, o preço da mensalidade vai ser menor e eu vou ter aí um desconto na minha fatura. Então, isso é bem interessante, beleza? Mas com a participação mais aprofundadamente vou falar daqui a pouco. A gente não tem remissão no PME, remissão é aquele seguro, né, digamos assim, quando ocorre o falecimento do titular e os dependentes ficam por um tempo, né, com os prêmios pagos no plano, a gente não tem isso no PME, só para ressaltar. Nós temos aceitação de afastados, sim, nós temos.
No PME até 29 vidas, a gente vai pedir relatório médico, tem um checklistzinho de documentação nesses casos, que é de praxe, a pessoa tem que estar lá no FGTS com a codificação que, enfim, a identifica como afastado ou apresentar o E-Social, não tem problema. A partir de 30 vidas, para quem não sabe, outra mudança que a gente teve também agora no mês de maio, a gente tem análise prévia. Então, todo plano que a gente for fechar a partir de 30 vidas, a gente tem um formuláriozinho específico para esses casos. A Inovare tem esse formulário, vocês precisando, eles podem orientar vocês, tá bom? É bem simples, a gente quer saber o perfil etário, quantidade de vidas, as idades, se tem plano, se tem afastados. A gente vai precisar de algumas informações mais aprofundadas, por quê, pessoal? Pensando na sustentabilidade da carteira, a gente está fazendo essas avaliações a partir de 30 vidas, porque, afinal de contas, é aquele plano que eu chamo de plano porta aberta, né? O plano sem carência. Então, a gente tem que tomar cuidado com um zelo maior aí na aceitação dessas empresas, beleza? Então, por isso que agora, a partir de 30 vidas, então, no porte 2, a gente tem essa avaliação prévia e qualquer dúvida é só consultar o time da Inovare, que vai poder auxiliá-los aí tranquilamente. Documentações obrigatórias para empresas. Fiquem tranquilos que eu não vou pontuar documento por documento aqui não, tá? Mas eu quero fazer um ponto de atenção para empresas individuais, porque também é uma dúvida bastante recorrente. Em janeiro desse ano, nós tivemos 2 categorias de empresas individuais, que foi a Eireli e a Unipessoal, que não precisam mais ter no mínimo de 6 meses de abertura. E isso também já abre também novos horizontes para nós aí de vendas. E com isso, né, Eireli e Unipessoal pode ter aí 1 mês, 15 dias de abertura, pode fechar o plano. As demais empresas individuais, né, o microempreendedor individual, MEI, o ME, o EPP, enfim, esses continuam com a exigência dos 6 meses, tá certo? Então, muitas pessoas não sabem disso, então, por isso que a gente está trazendo sempre nos treinamentos. Então, empresa unipessoal e Eireli não precisam mais ter no mínimo de 6 meses de abertura e apresentar a declaração de regularidade, é aquela que tem reconhecimento de firma em cartório, e isso já facilita a nossa vida, né? Nós tivemos também algumas mudanças sobre documentações, né? E isso impacta de uma forma muito importante para nós, porque a gente tem opções para passar para o cliente. Por exemplo, a questão de declaração de ano estável, né? A gente também teve essa mudança, e antigamente a gente pedia a declaração simples, feita de próprio punho, tinha que reconhecer firma e ainda apresentar mais 2 documentos complementares. E agora, a gente não precisa mais ter tudo isso, né? A gente pode já apresentar somente declaração simples, com reconhecimento de firma em cartório de ambos os cônjuges, já resolve. Ou, se esse casal tiver filho em comum, somente a declaração simples, não vai precisar reconhecer firma, apresentando a certidão de nascimento do filho em comum ou RG, já também resolve aí a documentação. Então, uma mudança bem positiva para a gente. Outra também mudança que a gente fez foi a retirada da exigência do teste do pezinho. A gente pedia até 29 vidas para fazer análise de risco, para crianças até 6 meses, para fazer investigação de doença congênita, né, enfim, aplicar CPT, mas a gente fez o estudo e foi visto que não precisaria mais, né, não teria mais necessidade, tendo em vista até que a gente fez algumas atualizações na declaração de saúde. Hoje vocês já devem ter observado que a nossa declaração de saúde ela está mais detalhada, está maior, inclusive, né? Muito mais perguntas, enfim, mas com o intuito de trazer mais detalhamento do estado de saúde desse beneficiário. Então, a gente tirou a necessidade do teste do pezinho, que muitas vezes acabava inviabilizando um contrato inteiro, porque não existia um teste do pezinho da criança. Então, isso era muito ruim para a gente, e a gente conseguiu tirar essa necessidade aí. Então, isso, com certeza, facilita bastante para nós. Uma outra novidade, vocês vão observar nas tabelas de venda,
é que agora o PME, ele vai até 99 vidas. Então, eu tenho o porte 1 aqui, que é de 2 a 29 vidas. O porte 1, de 2 a 29 vidas, eu vou ter uma exigência maior de documentação, porque eu vou pedir lá toda a documentação da empresa, RG, CPF, comprovante de residência, eu vou solicitar também declaração de saúde de todos os titulares, né, dependentes, então tenho uma exigência maior, até mesmo porque eu preciso de todas essas informações para aplicar carências, enfim, aplicar alguma CPT se necessário. E no porte 2, a partir de 30 vidas, eu já não vou solicitar preenchimento de declaração de saúde, basicamente vai ser a documentação da empresa, né, cartão do CNPJ, contrato social, e eu não vou pedir RG e CPF dos titulares, isso também é bom, que facilita para a gente só vai pedir documentação comprobatória de dependentes, se tiver. E, como eu disse, a gente está fazendo análise prévia para contratos a partir de 30 vidas, aí tem um formulário específico, se vocês precisarem, a Inovare pode fornecer para vocês, tá? Então, o PME hoje, ele vai até 99 vidas. No antigo formato, o PME ia até 199, né? A gente tinha um porte 3 do PME, que inclusive a gente poderia até fazer o custo linear, o custo médio. E hoje a gente, a partir de 100 vidas, ele não é mais PME, ele é corporativo. Então, se alguém tiver, enfim, alguma conta aí corporativa, também pode acionar o time da Inovare para que eles possam orientar. Mas o PME hoje é até 99 vidas, então são 2 portes, 2 a 29 e 30 a 99 vidas, sendo que os 2 portes são preços por faixa etária. A Unimed Nacional não faz precificação, né? A gente não analisa perfil etário e aplica um custo de acordo com aquele perfil. A gente não tem essa opção por enquanto, né? Então, os nossos 2 portes são preços por faixa etária, preços fixos. Um ponto de atenção também. Eu quero falar com vocês sobre quinais restritos. Nós tivemos mudanças nos critérios de aceitação. Não sei se vocês já se depararam aí, nessa última semana, com alguma empresa que foi lançada no Conecta e que aparentemente vocês viram que os quinais eram tranquilos, está até aí na apresentação os quinais restritos, né? Empresas de motofrete, teleatendimento, segurança armada, empresas da área de saúde no geral. Eu estou lançando uma empresa aqui de engenharia e não há interesse comercial, né? Então, assim, vocês estão aqui recebendo essa informação em primeira mão, né? Que realmente a Unimed Nacional mudou alguns critérios de aceitação de atividades. E o Conecta, ele foi atualizado em relação a isso. Então, muitas vezes, vocês lançando a venda lá no Conecta, vai ocorrer a crítica, não há interesse comercial. Não quer dizer, pessoal, que a venda caiu. Para salvar, né, essa venda, o que a gente fez? A gente criou um fluxo que a gente chama de análise de quinais restritos. A gente tem uma equipe, que é a nossa equipe de apoio, que é o administrativo, o PME Bahia, o ADM, que nós chamamos, né? E a equipe ADM faz essa análise, considerando não só o KINAI restrito, mas os KINAIs secundários, que podem não ser restritos, enfim, que possam aí, de alguma forma, até amenizar essa análise, né? E trazer a aceitação da empresa com uma restrição. Pode acontecer, por exemplo, na contratação de planos, de somente planos com participação. Esse movimento já está acontecendo, acredito que alguém aqui já tenha vivenciado isso. Olha, mandei a empresa para análise e a Unimed Nacional condicionou a venda à contratação de planos coparticipativos, né? Somente coparticipativos. Então, isso também faz parte do movimento da Unimed Nacional, como eu disse, de trazer sustentabilidade para a nossa carteira, né, de estar mantendo aí a qualidade. Então, esse cuidado, esse zelo é necessário. Então, vocês se deparando com uma situação dessas, não há interesse comercial, pode acionar a equipe da Inovare, toda a equipe já está treinada para enviar no fluxo de análise de quinais restritos e a gente vai fazer essa análise, tá? Esse retorno, ele não demora, tá? Tá levando aí 2 dias, no máximo 3, para dar retorno. O pessoal aqui está bem engajado para dar o retorno com maior rapidez possível, tá?
E então não se assustem, né? Eu fiz questão de trazer esse slide aqui falando dos sinais restritos que nós já estávamos acostumados, né? Mas na verdade agora existem mais quinais que são restritos, né? E a gente sabe também que muitas empresas elas têm quinais que elas nem exercem aquela atividade, elas só têm mesmo porque na época da abertura da empresa, enfim, ela colocou lá, não sabia como ia ser no meio do caminho, e aí acabou ficando aquele KNAI. Então, se acontecer da crítica aparecer, acione a equipe da Inovare e as meninas vão pedir análise para que vocês possam ter o feedback aí com a maior rapidez possível, ok? Outra questão também que sempre me perguntam, Tati, a CNU de novo, hein? A Unimed Nacional aceita empresas com ata estatuto? Então, são aquelas empresas que são sindicatos, condomínios, associações, igrejas, né? Temos aceitação, sim. A gente também, inclusive, colocou essa regra no manual de vendas para auxiliá-los, sempre que vocês precisarem tirar dúvida. O manual de vendas fica lá no portal do corretor. Então, uma boa dica aí, a equipe da Inovare tem, inclusive, esse manual de vendas aí na mesa deles impresso, ó, coração, ó, para vocês, porque isso é muito bom, facilita muito, porque além da gente sempre estar, às vezes, ali no tempinho, a gente tem que bater o olho, dar uma folhada, dar uma estudada, é legal também, porque muitas vezes acontece uma dúvida, e aí eu já consigo ter aquela informação à mão, né? Então, o manual de vendas facilita muito, pessoal, muito mesmo. Então, utilizem isso. Fica lá no portal do corretor e a gente sempre está atualizando em tempo real esse manual de vendas. E eu estou observando que muita gente não usa, a exceção da Inovare, porque a Inovare o pessoal entende, ó, a Bíblia deles aí na mesa deles, ó, orgulho. Eu diria, Tati, que esse é um dos manuais, assim, com respeito a todas as outras operadoras, um dos manuais mais bem feitos que o mercado tem. A gente, tudo que precisa, a maioria das coisas está tudo lá. Assim, a gente vai até disponibilizar de novo o link do manual, o corretor que quer dominar o produto, dá uma olhada no manual, ou então não precisa nem, é só assim, usar ele para consulta. Pô, estou com dúvida, até que idade faz aproveitamento de carência, aí está lá, carência, explicando tudo, quais são os documentos necessários, passo, tem muita coisa, muito legal mesmo. E realmente a gente tem usado aqui como Bíblia operacional mesmo. Com certeza, Márcio, você falou tudo, porque assim, até, pessoal, a dinâmica, a disposição das informações é feita de uma forma para uma leitura curta, não é aquela leitura maçante com 300 mil linhas, não, coloca lá. Faixa etária, aceita até qual idade, regra de aproveitamento de carência, e coloca os itens e já coloca aquela informação de uma forma bem objetiva para você. E é o que a gente precisa hoje, né? A gente precisa ter objetividade. Eu bato o olho naquela página, já vejo o que eu preciso saber, e eu tenho ali uma dinâmica com aquele documento, e é bem interessante, por exemplo, o checklist de documentação, né? Eu quero ver a documentação necessária para fechar um sindicato, uma igreja. Eu tenho checklist de documentação lá para fazer, para fazer o bate de documentação, assim como as outras situações também de checklist de documentação também tenho. Então, é um manual bem completo. A gente também fez questão de colocar lá todos os telefones das centrais de atendimento, que é uma página que vocês podem printar e mandar para o cliente de vocês. Uma dica, fica a dica. Eu quero saber a central do atendimento do PME, do pós-venda, do odonto, das assistências, a central do atendimento ao cliente geral. Então, a gente colocou tudo numa página só para que vocês pudessem printar e mandar para o cliente de vocês. Até mesmo porque vocês são a referência do cliente. Então, o cliente liga para vocês de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Então, vocês têm esse portal lá o tempo todo para vocês. Vocês podem abrir, não só a questão do portal do corretor, mas a gente também tem mais 2 portais, que é o portal das assistências e o portal de contratos. E vocês podem ter à mão sempre as condições gerais e atualizadas também em tempo real. Então, também fica essa dica para vocês aí utilizarem no dia a dia. Ok? Ok, Tati? Oi? Oi, aqui é Tadeu. Boa tarde para você, para a Márcia, para os colegas aí. Tudo bem? Boa tarde, Tadeu. Tudo bem e você? Tudo certinho. Eu tenho uma curiosidade em relação às entidades que são regidas por estatutos, tá? A gente
nós sabemos que os dirigentes mudam, existe mudança, né? Não sei se é de 4 em 4 anos, tal, tem novas eleições, tal. O que acontece com eles sempre que permanecem no plano, saem, como é que fica? Tá, gostei da pergunta, Tadeu. Gostei, com certeza. Vamos lá. Existe o tempo de mandato, né? Se você observar na regra lá do manual, a gente só vai aceitar a data do estatuto presidente e ainda tem uma condição que é um funcionário seletista entrando com ele, para que ele possa aderir ao plano, tá? E ele vai ficar ativo no período de mandato dele, né? Tanto é que a gente coloca essa data fim de acordo com o período de mandato. Então, chegando ao fim, né, o mandato dele ele vai ser excluído. Por isso, até a exigência do funcionário entrar com ele, porque assim o contrato não é cancelado, né? Então, isso tem um sentido também, ok? Perfeito, respondido. Obrigado. Aproveitando, Tadeu, Tadeu fez uma outra excelente pergunta, essa aí, fez uma outra pergunta que era o seguinte: na análise de perfil, acima de 30 beneficiários, o formulário precisa estar assinado e carimbado pela empresa? Em qual app você quer ouvir? Deixa eu só, acho que tem algum microfone aqui aberto, já foi. Bom, eu só queria entender, Tadeu, se isso é o processo de cotação, quando você vai pedir uma cotação, é isso? Esse formulário que você disse precisa estar assinado e carimbado pelo contratante? É no processo de cotação mesmo, porque as empresas de 30 vidas, não é que eu sou de uma época mais além em relação à turma que está trabalhando agora, eu lembro que empresas grandes a gente preenchia uma ficha de perfil, né, esse formuláriozinho aí, e essa ficha precisava estar carimbada e assinada pelo dirigente da empresa. Não. Nesse caso, para cotação, não, até porque agora a gente consegue fazer essa cotação, né, direto no portal, né, para acima de 30 vidas, a gente cota lá, já tem os valores, basta que a gente tenha só o CNPJ da empresa. E como o Tati falou, o processo, Tati, se eu estiver falando algum equívoco aqui, você já conserta em seguida. E como o Tati falou, até o processo de implantação hoje ele é facilitado, porque primeiro ele pode ser digital e a gente vai lançar todas as vidas numa planilha. O único documento que vai ser solicitado são os documentos do dependente e os documentos da empresa, como FGTS, GFIP completa, tal. O estatuto, se for uma entidade, ou então um contrato social, se for uma empresa limitada, ou seja lá como for. Então, hoje está mais fácil esse processo. Necessariamente, para cotar, a gente só precisa do CNPJ. Perfeito. E o formulário, né? O formulário de análise prévia. Esse formulário, Tadeu, não precisa ter a assinatura da empresa, não, tá? Só preencher o formulário com as informações da empresa, com o perfil etário, e a gente A já devida consegue. análise. Exato. É só acrescentando, ainda falando sobre empresas a partir de 30 vidas, além do formulário, se eles tiverem plano, a empresa tiver plano atual, e for uma operadora que forneça relatório de sinistralidade, a gente pede o relatório, tá? Atualizado. Agora, se for, por exemplo, uma operadora que não forneça, é só vocês formalizarem para a gente, olha, a operadora não fornece, porque no PME, por ser pool, né, de risco, muitas vezes a CNU mesmo, a Unimed Nacional mesmo não fornece, né? Então, pode acontecer. Mas hoje, para a partir de 30 vidas, a gente está pedindo o formulário e o relatório de sinistralidade, a partir de 30 vidas, tá? Só para análise mesmo. Ótimo. Obrigado. Tati, já que a gente fez esse break aqui, só para tirar essas dúvidas, eu vou aproveitar já e trazer logo outros questionamentos. Verusca fez um questionamento aqui, Verusca, um abraço, né? A gente tinha comentado sobre isso no treinamento anterior e foi uma novidade para algumas pessoas, né? Esse nosso mercado é dinâmico, tem um monte de informações e, vez por outra, a gente é pego de surpresa com alguma coisa, como, por exemplo, e não é uma prática só da CNU. Eu me lembro que Verusca trouxe um caso de que ela tinha uma empresa, tipo assim, 5 meses depois, a empresa fez uma inclusão de um colaborador e queria fazer um aproveitamento de carência para a inclusão desse colaborador. E isso não é permitido. Então, a pergunta dela, ela diz o seguinte: nas inclusões
existe alguma outra coisa que não é permitido? Algum outro tipo de regra? Via de regra, o que não é permitido é o aproveitamento de carência numa inclusão nova, né? E isso não é. Lembrando que, se você tem uma empresa, Verusca, acima de 30 vidas, que não é o caso que você está trazendo, mas se tem uma empresa acima de 30 vidas, as inclusões elas vão sempre ocorrer sem carência e sem pré-existência, desde que o colaborador ingresse nos primeiros 30 dias, para algumas operadoras e seguradoras ou observações contratuais até 60, mas no geral, se o recém-contratado ele entrou nos primeiros 30 dias de contratação, ele ingressa sem carência, sem pré-existência, ou ainda o recém-nascido dessa empresa ou o recém-casado dessa empresa. Essas são as regras, isso para grupos acima de 30. Para os grupos abaixo de 30, se a empresa contratou um novo colaborador, ele vai precisar cumprir os prazos de carência, mesmo tendo ele vindo de outro produto e tenha lá 2, 3 anos do produto anterior. Infelizmente, ele cumpre carência porque não há o aproveitamento nesse ingresso. É isso mesmo, Tati? Isso, só acrescentando. Tá me ouvindo? Tá? Pois não. Rapidinho. É porque eu tive uma situação essa semana, até passei para vocês aí, de uma inclusão de uma beneficiária que tem plano de saúde da Unimed. Inclusive, estou tentando fazer essa inclusão novamente, porque foi excluído por causa de um documento a declaração de saúde, né? Mas isso não vem ao caso. E eu liguei, deu lá a mensagem de que a mesma já tinha o mesmo plano, sendo que coletivo por adesão. Lembra desse caso, Márcio? Não, eu não lembro não, mas ok. Pronto, eu tratei com a Raniele. Daí a atendente me disse que não era possível. A pessoa tinha que cancelar o plano primeiro, para depois ser feita a inclusão. Aí isso para mim foi outra surpresa, né? Porque primeiro existe a súmula 21, que o plano tem que estar ativo, correto? Eu estou enganada? Perfeito. Certo, né? Mas eu nem tratei disso aí. E a outra situação é que eu expliquei para mim. Olha, antes de você avançar na segunda situação, vamos na primeira aqui. Não, Tati, é a mesma. Não, só rapidinho. Tati, essa observação de Verusca em relação ao beneficiário também da Unimed, no processo de inclusão, também não é feito o aproveitamento de carência? Assim, a informação que foi dada está errada, tá, gente? A gente faz aproveitamento de carência, sim, com base na súmula 21, como foi colocado, mas a gente ainda flexibiliza, né? A gente ainda até coloca um intervalo do cancelamento do contrato, a gente pode fazer o aproveitamento até 30 dias a partir do cancelamento, considerando a data de assinatura da proposta, tá, pessoal? Não é vigência. Tem que assinar a nova proposta no período dos primeiros 30 dias do cancelamento do plano anterior. E ainda, a gente pode fazer tendo o plano ativo também. Nada impede que o plano novo seja feito, implantado, com o antigo ainda ativo. Não impede. Tá? Então, infelizmente, foi uma informação incorreta. Eu fiz essa Mas pausa. a atendente informou, eu não estou ouvindo direito, porque eu estou pelo computador e eu não consegui colocar o Bluetooth. Por isso que eu estou falando rápido. A atendente disse que não era possível. O que a atendente me informou é que não era possível. Inclusive, a informação dela foi errada. É isso que eu vou ver se eu anotei o nome, mas enfim. Aí eu disse, olha, eu tive uma situação, inclusive, que eu fiz um novo contrato, né, a pessoa saindo de dependente, da condição de dependente do esposo, vindo para uma empresa, no mesmo Central Nacional Unimed, e ela entrou, não teve essa barreira. Aí eu ainda fiz assim, desde quando isso? Ela, não, isso sempre existiu. Então, por isso, Tati, que eu perguntei se tem mais alguma regra com relação às inclusões, né, em contratos em andamento, porque na maioria dos casos, as pequenas empresas que eu tenho, eu dou um suporte, né, ao cliente, porque eles não sabem fazer, não tem tempo, dá esses erros, então eles me pedem para fazer isso. E aí, por isso que eu te perguntei. Eu pedi para você fazer logo uma pausa antes de seguir no tema, porque esse caso específico me chamou a atenção, claro, porque assim,
Eu até deveria ter dado essa observação na hora que estava explicando que o beneficiário oriundo tivesse um plano, qualquer plano anterior, que ele não ingressaria, não haveria o aproveitamento. Era para eu ter feito uma pausa e dito, exceto se ele tiver Unimed. Bom, então, a pausa foi porque eu disse o seguinte, não, tem alguma coisa errada. Porque, primeiro, o mecanismo da súmula 21, ele está numa resolução normativa da Agência Nacional de Saúde. Então, teoricamente, a CNU teria, certamente, como anda extremamente, a Unimed Nacional, como anda extremamente legal, ela iria efetivamente fazer o processo de aproveitamento de carência desse consumidor. Por isso que eu fui logo pedir para você parar para a gente discutir com o Tati, e ela efetivamente sinalizou que a atendente está efetivamente equivocada nesse caso, porque não tem jeito, cara, a Unimed pode ingressar. Uma operadora, ela não pode cobrar do mesmo beneficiário, imputar novas carências de um beneficiário que já cumpriu carência, desde que não haja intervalo. Então, esse caso que você trouxe é um caso que, efetivamente, houve um erro aí da atendente, que é uma coisa que, às vezes, é comum, não é? E aí a gente pode tentar Márcio, ver o que ela cancelou o plano, entendeu? Quando eu tentei fazer a inclusão, que eu questionei com a menina do RH, ela até cancelou há 2 dias, né, o plano. Tem mais que 30 dias que cancelou? Não. Pronto, então vamos tratar isso após essa reunião. Eu vou pegar esse caso contigo, você me liga para a gente ver o que é que a gente consegue fazer, eu envolvo o Tati, para a gente tratar esse caso pontual e ver o que é que a gente ainda consegue fazer em relação a esse caso, beleza? Okay. Então trata isso logo assim que concluir, porque foi bom você ter trazido isso no sentido de que, se o seu usuário, a única alternativa, lembrando, gente, até para a gente ir para a mesma página aqui, nós estamos falando não de um processo de fechamento, a gente está falando de um contrato que um corretor já fechou e que 2, 3, como Verusca, que costuma dar assessoria aos clientes, 2, 3, 4, 10 meses depois, o cliente pede para fazer uma inclusão. Nessas inclusões, imagine que o cliente tem a 1.000 e está entrando na empresa, foi contratado recente pela empresa, não vai haver o aproveitamento de carência, salvo se ele vende o produto da Unimed, da Central Nacional da Unimed, desde que não tenha um período maior que 30 dias de cancelamento, é possível fazer, sim, o aproveitamento de carência para esse cliente, sobretudo em função do mecanismo da súmula 21. Tati, fica à vontade. Então, só para concluir a pergunta, em movimentações cadastrais, nós temos outra questão que não pode ser realizado, além da questão do aproveitamento de carência, né, de advindos de congêneres, né? A gente não está falando de uma vida oriunda da carteira, que foi o caso que a Verusca trouxe, a gente está falando de advindos de congêneres, né? Outra situação que não pode é a inclusão de neto, irmão e sobrinho. Então, isso também é importante, né? Neto, irmão e sobrinho só é aceito na massa inicial, né? Às vezes você só pode se deparar com uma situação meio que, né, digamos assim, que não tinha o que ser feito. Por exemplo, a empresa fez o plano e, na época, o titular não tinha um neto. O neto nasceu depois que o plano estava vigente. A gente não vai conseguir incluir esse neto, né? Então, é uma outra situação que, em movimentação cadastral, não pode acontecer. Temos também uma terceira situação, que é inclusão de empresas, de prestadores de serviço pessoa jurídica, tá? O prestador de serviço pessoa jurídica, ele só pode ser incluído na adesão inicial para empresas a partir de 30 vidas. Na movimentação, eu também não consigo fazer esse processo. Então, são essas as situações que em movimentações cadastrais nós ficamos impossibilitados de realizar, ok? Maravilha, Tati, ótimo. Vamos lá, vamos seguir. Então, vamos lá. Entrando aqui agora em redução de carência, né? A gente pode analisar de advindos de congêneres em até 60 dias do cancelamento do plano anterior ou do último pagamento. A gente vai ter 2 promoções de redução de carência, que inclusive a gente coloca no manual de vendas, tá? Que é de acordo com o tempo de permanência do beneficiário na operadora anterior. Então, eu vou ter uma redução parcial quando o cliente estiver de 6 meses a 11 meses e estiver migrando para a Unimed Nacional, e vou ter uma outra redução que a gente chama de redução total, entre aspas, né? Que a gente sabe que doença pré-existente e parto sempre vão ser carências contratuais, isso é importantíssimo, né, gente? Porque quando a gente vai tirar o cliente da outra operadora, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente
quando for uma pessoa que tem uma doença crônica, ou que pretende engravidar, ou que já está gestante. Então, tem casos que a gente vai analisar e vai dizer assim, é melhor você ficar onde você está mesmo, né? E aí, quando você, enfim, mudar a sua situação, ter o filho, enfim, aí você pensa em migrar para outra operadora. Então, só ressaltando, parto e doença pré-existente sempre vão ser carências contratuais, nunca vai haver redução de carência para esses 2 itens, tá bom? E cuidado, como a gente tem redução de carência parcial e redução de carência total, a redução total é só quando o cliente já completou 12 meses na operadora anterior. E a gente faz essa conta a partir da data da assinatura da proposta com a CNU, com a Unimed Nacional. Então, na assinatura, eu aceitei a proposta lá no Conecta. Aquele beneficiário já tem que ter completado 12 meses na operadora anterior, né? Estou falando isso porque tive casos que faltavam 5 dias, 10 dias para o beneficiário completar lá na Congênere e assinou a proposta com a gente antes e com isso teve redução de carência parcial. Então, isso também é um ponto de atenção para vocês, tá? Então, como eu sempre estou lidando com vários problemas, né? De falha na venda, então eu gosto, né, nesses encontros, eu gosto de trazer essas situações para que vocês não vivam isso, para que vocês possam ser assertivos. Então, fui lá fechar com o cliente, a primeira coisa que eu vejo, se ele já completou 12 meses. Ai, falta 20 dias para completar 12 meses. Eu recomendo esperar para assinar a proposta, já tendo completado os 12 meses, para ter a redução total. Ok? Exceto o quarto CPT, que a gente sabe que sempre vai ser carência contratual. Outros pontos de atenção para a gente observar em redução de carência. Precisa ser um plano ambulatorial hospitalar, sempre ambulatorial hospitalar. Estou falando isso também porque tivemos algumas negativas de beneficiários que tinham somente plano ambulatorial. E aí a gente não faz redução de carência de plano somente ambulatorial. Tem que ser ambulatorial hospitalar. Tá? Outra questão, tem que ser plano regulamentado, ou seja, aquele plano celebrado a partir da Lei 9656, janeiro de 1999. Então, todo plano a partir, né, celebrado a partir de janeiro de 1999 é um plano regulamentado. E a gente só faz redução de carência de planos regulamentados, salvo os casos de planos que são adaptados. E aí, isso vem lá na declaração de tempo de permanência da operadora atual, plano adaptado. E se tiver essa informação lá, ok. Mas se não tiver, aí não vai rolar. Também outra questão. Então, tudo isso eu estou falando de situações que a gente viveu e, infelizmente, às vezes o cliente até já cancelou o plano na Congênere e teve a negativa aqui por conta desses critérios, tá? Então, fica esse ponto de atenção para vocês. Oi, pode falar. Aproveitando que a gente está falando sobre carência, Aparecida, bem Aparecida, mandou uma pergunta aqui bastante inteligente, que eu também tinha enxergado isso como um ponto, e recentemente a gente teve um caso desse, e eu queria a sua orientação em relação a isso. Ela diz o seguinte: após a análise da redução de carência, quando e como o cliente obtém a informação da carência reduzida ou não? Porque a gente manda os documentos, né? Enfim, e a gente só sabe depois o seguinte, aí chega lá, a gente acompanha no portal, tá lá, ok, contrato implantado. Mas a gente não tem uma ferramenta, de alguma forma, de checar, porque o contrato liberado para implantação, aí de repente não houve o aproveitamento. O que eu tenho dito para os corretores, para as pessoas que têm perguntado, é o seguinte: se não houvesse o aproveitamento, eles iriam, por exemplo, sinalizar. Se está dando tudo ok, é sinal que houve aproveitamento. Só que é meio vago isso, né? Tem ocorrido isso por outros corretores? Qual a sua percepção acerca disso? Sim, de fato. Quando a gente implanta o contrato, o cliente ele recebe um e-mail de boas-vindas, tá? Nesse e-mail de boas-vindas, tem as informações, né? O número do contrato, as numerações dos cartões, as orientações para o link para entrar no portal PME. Não vem lá nesse e-mail a informação sobre a aceitação da redução de carência. Não tem nesse e-mail de boas-vindas. Então, podemos concluir que o cliente vai conseguir conferir isso, de fato, através do cartão digital.
Lá na vigência, então vamos supor, vigência 1/8, né? O cliente vai lá no dia 1º, baixa o aplicativo Meu Plano, e aí ele vai ter acesso ao cartão digital dele, tá? Então, só outra coisa, viu, pessoal? Agora a gente é 100% digital cartão, tá? E lá na opção do cartão digital, eu tenho frente e verso do cartão. E no verso, eu vou ter a informação da redução de carência ou da carência contratual. Então, é o meio que o cliente tem de conferir se a redução foi acatada ou não. Um ponto para vocês também, caso aconteça, porque falhas acontecem, nós somos humanos e é normal. Já tive situações do consultor não ter juntado a documentação comprobatória para redução de carência, já aconteceu. Ou, às vezes, por incrível que pareça, o cliente não falou para o consultor que tinha plano anterior, e a venda passou, e depois o cliente cobrou. Viu lá o cartão, viu que tinha carência normal, se atentou para isso e chamou o consultor. A gente tem um período para analisar isso depois que implanta? Temos, que é os primeiros 30 dias da implantação do contrato. Tati, já tem mais de 30 dias. Já era. Entendeu? Recomendo, gente, que vocês, obviamente, vocês devem ter o script de vendas de vocês, né? Aí o seu bloquinho de anamnese de cliente, né? Enfim, vocês têm, né, as perguntas básicas que vocês fazem para o cliente de vocês, até para identificar o perfil desse cliente, os produtos que vão melhor atendê-lo, enfim. Então, uma das perguntas básicas tem plano atualmente, né? Tem plano com a Unimed Nacional? Isso também é importante saber, porque a gente também tem uma regra para isso, né? Então, isso pode ter vários desdobramentos que, com certeza, vão impactar na vida do cliente e na vida de vocês também. Então, vamos lá. Voltando para a pergunta inicial do Márcio, como eu sei que a minha redução de carência foi acatada? Através do cartão digital, que ele já pode ter acesso a partir da data da vigência, quando ele baixar o aplicativo Meu Plano. A gente não tem uma outra forma na implantação. Seria bom se tivesse, se o e-mail de boas-vindas já fosse com essa informação? Seria maravilhoso, mas nesse momento o meu sistema ele não tem essa ferramenta, por enquanto. Tati? Oi, estou ouvindo. Tem uma coisa que normalmente eu faço. Quando o contrato está implantado, eu contrato a Central Nacional Unimed pelo WhatsApp. E lá tem a opção carteira digital. Quando você clica, aí já vem o corretor já tem a frente e o verso da carteira. Eu costumo mandar a imagem para o cliente. Perfeito. E eu fico sabendo, porque no verso da carteirinha, antes dele ter a carteirinha lá, ou baixar o aplicativo, eu já tenho essa informação. Sim, o WhatsApp, que está até na minha apresentação aqui mais à frente, ele tem várias ferramentas, uma delas é essa, que vocês também podem obter a informação por lá, né? Mas eu estou sempre agora, mais do que nunca, enfatizando a necessidade de baixar o aplicativo, o cliente, né? Para a gente educar o cliente nesse sentido, porque a gente fez a virada de chave para o cartão digital recentemente, né? 100%. A gente estava naquela transição, né? A gente estava ainda emitindo cartões físicos. E agora a gente não faz mais isso. Então, mais do que nunca, nós, né, como consultores, precisamos ressaltar e passar para o cliente que ele tem que baixar o aplicativo para que ele já tenha a independência dele e já, enfim, siga a vida dele, né? Utilizando aí o aplicativo, mas o WhatsApp com certeza também traz essa informação. Tem mais alguma pergunta, Márcio, que você queira fazer? É melhor seguir, vamos seguindo, tem mais umas perguntas, mas a gente faz mais à frente. Beleza. Vocês vão observar, só para fechar aqui a parte de redução de carência, que a gente tem a relação de congêneres, né? Uma pergunta que o pessoal passa para mim, Tati, eu estou com uma operadora aqui que não está na relação de congêneres da Unimed Nacional. Se não tiver lá, a gente não faz redução, a gente não analisa pleito, tá? Se não tiver na relação, a gente não faz redução mesmo. Outra questão também que me perguntam, Tati, vocês fazem redução de Unimedes? Sim. A comissão é normal?
Sim. Gente, vejam as Unimedes. Vamos lá, exemplos de Unimedes. Seguros Unimed, Unimed Rio, Unimed Curitiba, Unimed, enfim, ou qualquer outra Unimed que não seja a Unimed Nacional. É uma outra operadora. Então, nós visualizamos essa outra operadora como congênere. Ela faz parte do sistema Unimed, mas é uma outra operadora. E assim, a comissão vai ser normal, tá? Por que o pessoal me pergunta isso? Porque a gente tem aquela famosa regra de repique, né? A regra de repique é aquela regra que fala de vidas oriundas da carteira da Unimed Nacional, antiga CNU, né? Então, é uma vida que já está na minha carteira. Ela só está migrando do contrato A para o contrato B. Então, eu não vou comissionar, né? Ah, existe um período que vocês fornecem comissão? Sim. Depois de 90 dias que aquela vida já está cancelada e migrar para um novo contrato, a gente consegue comissionar. Mas a dúvida que eu recebi, inclusive, hoje, são vidas que estão na Seguros Unimed e que querem migrar para a Unimed Nacional. E aí pode migrar com redução de carência, nas condições que nós temos, né, aí de redução, conforme o tempo de permanência, e com comissão normal. Né? A gente só vai falar de regra de repique quando a vida já estiver aqui dentro da Unimed Nacional. Aí a gente fala de regra de repique, só para vocês não se confundirem nesse sentido, ok? Vigências, a gente já está acostumado, né? Mas é sempre bom reforçar. Primeiro 10 e 20, né? São 3 vigências e com isso 3 vencimentos, sempre 10 dias após a vigência. E lembrando que a gente tem cronograma de vigência. Esse cronograma também está lá no portal do corretor, ele já está o ano todo de 2022, até janeiro de 2023 já tem lá, com as datas limites para que vocês possam enviar a documentação de acordo com a vigência que vocês precisam, né? Eu me assustei essa semana que tinha uma pessoa que me acionou pelo WhatsApp que não sabia desse cronograma, por incrível que pareça. E tudo que a gente faz, pessoal, é baseado no cronograma, né? Então, muitas vezes a gente muda uma regra comercial e a gente fala, olha, vai ser a partir da vigência X. Mas a gente coloca essa informação na antecedência do cronograma, que é geralmente 10 dias antes da vigência. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu tive muita reclamação por conta da mudança da regra da tabela compulsória. E a gente fez esse comunicado para o mercado desde o dia 7 de julho. Desde o dia 7 de julho. E a regra mudou de forma programada para a vigência 1 do 8. Ou seja, desde o dia 7 do mês anterior eu já fiz a comunicação. Então, assim, se atentem para o cronograma, porque tudo é feito com base nele, com antecedência, para que vocês possam ter tempo hábil de programar as vendas de vocês, tá? Então, se tiver dúvida sobre o cronograma, o time da Inovare pode auxiliar vocês também sobre isso, tá? Mas é um cronograma muito simples e a gente tem 10 dias de antecedência à vigência para analisar a documentação. Outro ponto de atenção que eu faço para vocês, tomem cuidado com pendências. Por quê? A gente sabe, que eu acho totalmente normal, eu super entendo, a gente lança a venda às vezes, sabendo da pendência para poder garantir a vigência. Mas lembrem-se, se eu tenho um prazo de 10 dias, que é curto, antes a gente trabalhava com 15 dias, agora a gente trabalha com 10, né, de antecedência à vigência. Isso faz com que o meu prazo de resolução de pendência seja mais curto também. E a gente sabe, principalmente, que a pendência a gente depende do cliente, não de nós. Então, isso também é um ponto que eu vejo muita proposta cair, e não é pouca, por conta de pendência não regularizada. Então, só esse ponto de atenção para vocês. Se puder, às vezes vocês verificaram lá, tem muita pendência de documentação, se puder colocar para uma vigência, né, para frente, eu quero programar a vigência no Conecta, eu posso programar também. Eu quero fazer o cancelamento na Congênere, mas eu já quero lançar a proposta no Conecta com uma vigência para futura. Eu posso fazer isso também. Outra questão que vocês podem fazer também, que muita gente não sabe, eu preciso lançar a proposta agora e eu preciso já saber
se a Unimed Nacional vai aceitar a proposta, mas a vigência vai ser ainda para 1/9, por conta do cancelamento da congênere. Vocês podem pedir uma análise antecipada dessa proposta. O time da Inovare também está pronto para atendê-los nesse sentido. Tá? Então, nós temos essas flexibilizações para ajudá-los, mas a gente também precisa que vocês nos ajudem no sentido de regularização das pendências ou de mandar a venda o mais redonda possível, ok? Outra coisa que mudou, coparticipação. Todo mundo sabe da nossa regra de coparticipação. Eu sei aqui que eu já vi quem está no treinamento, então eu sei que muita gente aqui já está habituada com a regra. Mas a gente teve uma mudança significativa em relação ao limitador mensal, que até então era de R$200 por beneficiário, o limitador de cobrança de coparticipação, e agora passou para R$280, né? Então, esse limitador aumentou um pouquinho. A regra em si, dos valores por procedimento, não mudou. O que a gente teve de mudança foi em relação ao limitador mensal, que passou de R$200 para R$280, tá? Outra questão que mudou, a gente unificou a fatura de coparticipação com uma fatura de mensalidade. Anteriormente, a gente tinha um vencimento para mensalidade e o vencimento todo dia 25 para coparticipação. E agora a gente não tem mais essa regra. É fatura de mensalidade e coparticipação em um único vencimento. Então, se a vigência foi primeiro, o vencimento vai ser 10. Então, no dia 10, vai vencer a coparte e a mensalidade. Então, duas mudanças significativas aqui na parte de coparticipação, pessoal. Isso tudo já está na tabela de vendas atualizada que a gente já divulgou para o mercado, tá? E agora vamos entrar aqui na tabela compulsória. Deixa eu beber uma água aqui, que a boca está seca. Vamos lá. A partir de 1/8, vigência 1/8, tá? Vigência. A vigência 1/8, se não me engano, a gente está trabalhando desde o dia 22/7. Ela mudou, né? Agora a gente está trabalhando com 3 possibilidades: 100% da GFIP, ou 100% do quadro societário, ou ainda, sendo um empresário individual, eu já posso aplicar a tabela compulsória automaticamente, sem a necessidade da GFIP negativa. Essas empresas individuais, a gente está falando de MEI, ME, EPP, EIRELI, Sociedade Unipessoal e também o CAEPF, tá? Então, já posso ofertar a tabela compulsória automaticamente, sem necessidade de GFIP negativa. Então, já facilitou demais a nossa vida. Qual a dúvida que eu recebi essa semana e que está impactando aqui nessa nova regra? Tati, eu tenho uma empresa de 3 sócios. Um sócio já tem plano. Se ele apresentar a comprovação do plano dele, ele pode, a gente pode aplicar a tabela compulsória para os demais sócios? Não. A minha regra aqui, ela está pedindo 100% do quadro societário. A gente não trabalha mais com o critério de possuidores de plano, tá? Então, se eu tenho 5 sócios, os 5 sócios têm que entrar para compor os 100%, tá? Ah, mas tem plano. Para a gente isso não se aplica aqui nesse caso de tabela compulsória. Nesse caso, a gente vai ter que ofertar a tabela livre adesão. Beleza, pessoal? Então, a regra é muito simples, tem plano, mas a Unimed Nacional não utiliza esse critério. Se for empresa individual, já facilita mais ainda, porque a gente já pode ofertar diretamente aí a tabela compulsória, que tem 10% de desconto, né? Então, todo desconto nesse momento é bem-vindo, ainda mais também se a gente ainda fechar o plano com a parte, né? Que aí tem mais desconto ainda, tá certo? Então, todas essas regras já estão em vigor, né? Porque tudo foi a partir da vigência 1/8, que a gente já está trabalhando ela desde o dia 22/7. Quero falar para vocês do portal empresa, tá? Porque é muito importante o cliente já ter o acesso ao portal empresa desde o início da adesão do plano com a Unimed Nacional.
Então, no e-mail de boas-vindas, já vem as instruções para se cadastrar no portal. Se tiver alguma dúvida, liga para a central de atendimento do pós-venda, né? Então, por lá o cliente vai ter acesso ao boleto digital, a demonstrativo analítico, enfim. Então, a movimentação cadastral, que é importantíssimo, inclusão, exclusão, alteração. Então, por isso, é de suma importância que a gente já oriente o cliente que desde a primeira semana da vigência, ele já tem que ter o acesso ao portal. Se tiver alguma dificuldade, é só acionar o pós-venda, tá certo, pessoal? Dentro do portal, inclusive, a gente tem uma ferramenta que o cliente pode fazer adesão para receber o boleto por e-mail, então, mas ele tem que entrar no portal e optar por ter esse envio por e-mail, tá? Ele tem que fazer a adesão para poder receber. Aqui é a carinha do portal empresa. Os nossos contatos, a gente até já falou, o Tadeu até já adiantou a questão do nosso WhatsApp, né? Então, pode ter aí os dados sobre o plano, né? A questão também de consulta de autorização, entre outros serviços também, que é o nosso WhatsApp. A gente tem a nossa atendente virtual, que é a Carol, que é o 11-3268-7020, então facilita muito. O aplicativo Meu Plano, que tem, né, tudo agora corre por ele, guia de rede, cartão digital, né, reembolso também é feito de forma online, pelo aplicativo. Então, hoje o aplicativo é uma mão na roda para a gente, e para o beneficiário também. A nossa central de atendimento ao cliente, que é o 0800 942 0011. Então, as questões de autorização, busca de rede, enfim, questões de atendimento no geral, 0800 942 0011. Essa central é uma central 24 horas, 7 dias por semana, e esse número fica no verso do cartão do cliente. Nós temos também a central de atendimento pós-venda, que é a parte administrativa, né, do pós-venda, que é o 0800 942 1930. Vamos lá, eu quero fazer um upgrade, eu fiz o plano estilo, mas eu quero migrar para o plano superior. Como que eu faço esse upgrade? Liga para essa central aí, 0800 942 1930. Ah, eu quero saber do meu reajuste. Eu tive reajuste, eu quero, enfim, entender melhor isso, 0800 942 1930. Eu quero, estou com uma dúvida de movimentação cadastral, quero fazer uma inclusão, não estou entendendo como faz, também, central de atendimento pós-venda. Nós temos também desconto em farmácia, não sei se vocês sabem, todos aqui. A gente tem alguns parceiros aqui em Salvador, que é a Pague Menos, Drogazil e a Drogaria São Paulo, apresentando o cartão digital. Pode aí ter descontos em medicamentos de marca, genéricos e até perfumaria. E também é um benefício sem custo para o cliente. E, por fim, a gente tem o portal do corretor, que é o centralnacionalunimed.com.br/corretor, e lá está o nosso manual de vendas, que a gente já falou aqui, tabela de vendas, cronograma de vigências, portfólio, todas as tabelas por praça, nas demais áreas de comercialização da Unimed Nacional, Praça de São Paulo, Praça de Brasília, Praça de Manaus, Praça de São Luís do Maranhão, as praças da Bahia. Então, tudo vocês conseguem visualizar pelo portal do corretor, está tudo lá à mão para vocês. E é isso, gente. Quero agradecer aí a presença de vocês e abrir para perguntas também, se tiver. Excelente, como sempre. Acho que já tem gente aqui, Tadeu, querendo fazer uma pergunta. Só um minutinho, Tadeu. Eu só queria trazer aqui, porque já tem algumas outras perguntas. Só fazer... Tadeu, avance você com sua pergunta. A minha pergunta, ela acabou de falar em upgrade. Eu queria saber, Tati, qual período a gente realiza um upgrade, o cliente realiza um upgrade e leva consigo os direitos adquiridos, carências, etc. O upgrade, ele pode ser feito a qualquer tempo, tá? A questão é que vai ser aplicada carências para internações e cirurgias na nova rede credenciada e em nova acomodação. Então, vai ser aplicada a carência de 6 meses. Então, ele pode fazer a qualquer tempo. O processo que eu tenho um tempo mínimo para ser realizado é o downgrade, né? Quando eu estou indo de um maior para o menor, né? Então, por exemplo, eu fiz lá o absoluto, mas eu quero reduzir custo, eu quero descer para o clássico. Eu só posso fazer esse processo depois de 12 meses da contratação do plano, tá? Agora, o upgrade, ir do menor para o maior, pode ser a qualquer tempo,
mas aí vai ter a carência para internações e cirurgias na nova rede e acomodação. Ainda que você já tenha cumprido todas elas, é isso? Vamos lá. Vamos supor que eu já estou há uns 8 meses no plano estilo. Então, eu já cumpri carência para internação de cirurgia no estilo, estou de boa, né? Mas eu quero migrar para o absoluto, porque eu quero o São Rafael. Aí, vamos supor, fiz o upgrade, né? E aí já tem o São Rafael disponível. E aí, nesse meio tempo, preciso internar. Só que eu estou cumprindo 6 meses para internar no São Rafael. Eu vou internar na rede do estilo, entendeu? Porque eu já cumpri carência. Perfeito. Aí eu Entendi, interno Tati. normal, por exemplo, no Santa Isabel, que estava disponível para mim já no estilo, e eu só vou poder internar no São Rafael daqui a 6 meses a partir do upgrade, né? Enfim, da data início do upgrade. Perfeito. Mas nos hospitais que eu tinha no plano anterior estão liberados. Perfeito, exatamente. Ótimo. Respondido. Obrigado. Excelente pergunta, Tadeu. Maravilha. Tati, eu tenho uma pergunta aqui, que é de Vânia Abelha. Vânia, um abraço. Vânia é nossa parceira, está em Fortaleza nesse momento. Vânia está perguntando o seguinte: acho que perdi a informação sobre o KPF. Se é necessário GFIP negativo e E-social negativo no processo de comercialização via o KPF? Não, aí a gente está falando da tabela compulsória, né? Para aplicação, sendo empresário individual, que aí eu vou também incluir o KEPF, né? Também junto às demais categorias de empresas individuais, eu não vou precisar da GFIP negativa. Então, isso já facilita a nossa vida, muito. Perfeito. Ela também pergunta o seguinte: continua necessário o termo de regularidade e reconhecimento de firma para empresas MEI, ME e EIRELI? Sim, sim. Vamos lá. A EIRELI e a Unipessoal não precisa, que são as 2 categorias que saíram da obrigatoriedade da RN 432. Aí, Unipessoal e a EIRELI não precisa ter no mínimo de 6 meses e apresentar declaração de regularidade, as demais precisam. Excelente. Então, lembrando que a EIRELI e a Unipessoal a gente não precisa Exato. mais da Oi, boa declaração. tarde. Oi, boa tarde, Tatiana, Márcio. Oi, Vaninha, que O bom que falar é? contigo. Tudo bem. O que é unipessoal? O ME, por exemplo, é unipessoal? Não entendi. Não. O que Não, é agora empresa existe essa unipessoal? categoria. Se não me engano, é a empresa de natureza limitada unipessoal, não é isso, Márcio? Ah, entendi, já vi casos assim. Eu me prometi arrumar um tempo. Eu estou precisando estudar todas essas sopinhas de letras que a gente tem vivido, porque, vez por outra, a gente se pega em uma situação dessa. Eu preciso dar uma estudada melhor sobre o MEI, sobre o ME, sobre sobre o unipessoal agora, que é também uma nova possibilidade. A Unipessoal é uma categoria nova, acho que tem uns 2 anos. Exatamente. É bem novo, assim como o E- KEPF também. Mas Isso. esse negócio eu tenho visto que está cada dia mais no nosso dia a dia, então, de certo, eu vou precisar, a gente talvez faça até um bate-papo falando um pouco sobre isso e trazendo maior clareza nesse tema para o inovador. Eu tenho uma outra sinalização aqui de Vânia. Vaninha, eu vou seguir aqui fazendo suas perguntas. No caso do contrato com tabela compulsória, se os dependentes diretos do titular não entrarem no início do contrato, eles podem entrar depois? Podem. A gente não tem trava. Pode entrar sim. Ok. Houve alguma mudança com relação à autorização para a venda de algumas cidades no interior da Bahia, do Plano Nacional? Não, né, Tati? Continua a mesma regra das... Assim, a gente teve, mas não aqui na minha praça, tá? A gente teve na Praça de Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, que é o Raimundo, né, que atende lá. A gente teve algumas cidades que foram absorvidas pela Unimed, pela área de Feira de Santana. Mas você pode me falar, Tati, eu olhei lá na área de comercialização e não vi nada de novo. E realmente não está escrito lá. Isso é uma informação interna nossa. Então, assim, principalmente na região Feira, Santo Antônio de Jesus, cidades limítrofes, se vocês tiverem alguma coisa, podem questionar aí o Raimundo. Eu vou até mandar para você, Márcio, a relação de cidades. Como elas não estão ainda na relação, né, da área de comercialização, isso não exime a necessidade da deliberação. Precisa de deliberação ainda, mas pelo menos vai ser uma deliberação mais simples, tendo em vista que foi uma área absorvida já pela Unimed Nacional. Eu vou compartilhar com você as regiões, tá? E aí fica mais fácil para você se situar e orientar o pessoal nas demandas.
Maravilha, Tati. Tati, eu não estou vendo mais perguntas, até porque você, como sempre, traz uma clareza, muitos detalhes, enfim. Isso facilita o processo nosso de aprendizado e memorização de tantas mudanças, de tantas coisas bacanas. Mas eu queria lhe pedir, se possível, que você deixasse, disponibilizasse depois para a gente essa apresentação, que eu diria que ela é uma bênção manual, né, que a gente tem um monte de coisa bacana aí, essa apresentação nova, por sinal, ficou muito bonitinha, bem legal. E porque aí a gente pode consultar algumas coisas, não só isso, multiplicar com os nossos parceiros também. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento, pode abrir aí o microfone se quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho outra. Pois não, tá bom. Hoje eu gostei que você está inspirado. Hoje, Está inspirado, hoje sempre eu estou contribui. Ô, Tatiane, eu costumo entrar naquele site Grande Plano, digitar o nome da cidade, e ver se naquela cidade já está coberta por alguma das Unimedes, tá? Entretanto, nós sabemos da dificuldade que uma das Unimedes passou, a Norte-Nordeste, no caso, tá? Se uma das cidades for coberta pela Norte-Nordeste, a gente consegue implantar livremente a CNU, diante da dificuldade dela? Olha só, Tadeu, eu vou aqui fazer um teste, né, para ver se tudo que Tati tem me passado, se eu realmente tenho assimilado. Né? Enfim, como tem funcionado, Tadeu, todas essas temas. Sempre que você receber um CNPJ que tem uma cidade, e primeiro você é um corretor raiz, viu? Porque consulta o grande plano. Você viu, Tati, que as coisas estão sendo divulgadas, enfim. E os seus treinamentos têm dado resultado. Então, isso é muito bacana, Tadeu, o fato de você ir lá consultar. Então, toda vez que tem um CNPJ uma cidade, que você tem dúvida, consulta o grande plano. Aí lá no grande plano, como o Tadeu colocou, está lá Unimed Norte-Nordeste. O que a gente tem feito nesses casos? A gente submete a análise da CNU e a CNU diz assim, olha, mesmo estando lá Unimed Norte-Nordeste, eu consigo comercializar. Ou se tiver Unimed X, essa eu não consigo comercializar, essa eu consigo, enfim. Então, isso vai depender exatamente da Unimed que está efetivamente atuando, está lá no grande plano, para que a gente consiga fazer análise. No geral, Tati tem feito as análises assim. Esse processo mudou, Tati, ou eu estou equivocado? Não mudou, não mudou. Por quê? Existem outras Unimedes que absorveram as regiões pertencentes ao Norte e Nordeste. Então, muitas vezes, a gente vai fazer uma pesquisa interna aqui, que vocês estão mandando, mesmo sendo Norte e Nordeste, como o Márcio pontuou, precisa mandar para análise, justamente por conta disso. Então, teve regiões que foram absorvidas pela Unimed Sudoeste, pela Unimed Oeste da Bahia, pela Unimed Vale do São Francisco. Então, nós tivemos várias cidades também que foram pela Unimed Nacional. Então, mesmo sendo o Norte e Nordeste, a gente precisa fazer a avaliação prévia e, obviamente, com o intuito principal de não invadir uma área que já pertence a uma outra Unimed, que esse é a nossa regra suprema do sistema Unimed, que a gente precisa respeitar bastante, né? Então, continua precisando mandar para análise, sim. Perfeito, obrigado. Nada, Tadeu. Mais perguntas? Eu tenho aqui o site, Vânia perguntou para finalizar aqui qual o site Grande Plano, é só www.grandeplano.com.br. Exato. Assim que já aparece. Se não quiser acessar assim, vai lá no Google e procurar lá Grande Plano, também vai aparecer. Tati, eu quero te agradecer, queria te dizer que eu estou muito feliz em saber que você está bem, viu? Fiquei muito feliz. Eu não fiquei agulhando lá no seu telefone pessoal, perguntando, como tá? Porque eu sei que esse processo, às vezes, a gente quer estar um pouquinho mais quietinho, enfim. Mas fiquei muito feliz em falar contigo, em ter notícias suas, em saber que você está bem. Obrigado por estar aqui com a gente. Você é sempre uma fofa, muito agradável, sempre com a gente. E vamos com as mudanças. Eu vou precisar, inclusive, depois fazer uma reunião contigo, que eu tenho algumas coisas para tratar em relação aos projetos daqui para frente. Aos inovadores que aqui estão, muito obrigado pela presença. Estou vendo aqui um monte de gente agradecendo, saudade de Tati, um beijo no coração, a Aparecida que mandou aqui. Tati é realmente... outro. E vou te dizer, a gente está te esperando para gravar novos podcasts, então esteja boa para a gente fazer uns novos podcasts aqui, porque eles foram interessantes, as pessoas têm cobrado, tá bom? Dá um cheiro no Theo, um abraço para vocês, inovadores, um abraço, em breve a gente se vê. Gente, obrigada, um beijo para vocês, boas vendas, tchau, tchau.